Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Senhor, fale conosco, ó Deus. Nós carecemos por demais, ó Deus, de ouvir a tua voz. Nós lemos, ó Deus, uma porção da tua palavra viva, eficaz, poderosa, ó Deus. Alimenta-nos por meio dela, ó Deus. Encoraja-nos por meio dela. Fale conosco, ó Deus, que o teu santo e poderoso Espírito ilumine a mente, o coração de cada um de nós, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine, para que possamos entender a tua palavra, compreender a tua palavra, ó Deus, e aplicada em nós pelo teu Espírito, viver a tua palavra, ó Deus, e pela tua palavra. Esse é o nosso clamor ao Senhor nesta hora, em que a lemos, a ouvimos, ó Deus, e agora meditaremos nela, e que em tudo e em todas as coisas o teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, ó Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Bom, irmão, nós já ouvimos muitas mensagens nesse texto, né? Um texto que os irmãos e as irmãs conhecem praticamente de cor, e conhecem toda a história, e eu acho que a grande maioria que estão aqui ouvindo essa mensagem e ouvir a leitura desse texto, eu poderia chamá-los aqui de alguma maneira. Você ia expor esse texto do seu jeito, né, da sua maneira, mas a minha oração é que nessa noite, de alguma maneira, o Senhor fale ao teu coração algumas coisas de Deus a respeito desse texto, olhando de repente uma ótica diferenciada, de maneira diferente, nós possamos tirar algumas preciosas lições para a nossa vida, né? O tema já é bem sugestivo, porque foge um pouco naquilo que a maioria das vezes nós trazemos do texto, apesar de que nós não vamos fugir do texto, vamos continuar no texto, mas eu pensei num tema, e pensando assim, puxa vida, o que esses irmãos naquela praia, né, limpando aquela rede, estavam pensando, né? Passaram ali a noite inteira trabalhando, né? E enquanto eles trabalhavam, acho que pensavam assim: nós vamos voltar e vamos trazer o sustento do dia, nós vamos, né? Nosso negócio depende disso daqui, né? E aí eles estavam frustrados naquela praia, limpando as redes, e eu fiquei pensando assim:
que passava na mente daqueles irmãos que estavam ali, daqueles pescadores, né? E eu pensei assim, eles precisavam seguir em frente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A ordem que Jesus dá depois a Pedro é exatamente essa: você precisa seguir em frente. Mesmo que segundo as suas próprias forças e conhecimento, tudo tenha dado errado. Siga em frente. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus e siga em frente. Esse texto é um texto bastante conhecido. E ele é conhecido porque aqui houve uma pesca maravilhosa. Então, geralmente, quando você vai ler o texto, já pensa na pesca extraordinária e maravilhosa. Ele também é conhecido porque nesse texto aqui é que Pedro, né, o chamado foi direcionado para Pedro, mas não foi só Pedro, né? Tiago, João também, André também foram chamados para serem pescadores de homens, mas a conversa de Jesus foi direcionada para Pedro, mas esses irmãos também foram chamados para serem pescadores de homens. Eles pescavam peixe, essa era a profissão deles, eles tinham um negócio, né? Eles eram sócios nesse negócio, e naquele dia, naquela pesca maravilhosa, eles mudaram totalmente a sua vida e a sua trajetória, né? Algo extraordinário aconteceu naquela praia, naquele lago, algo maravilhoso aconteceu naquele lugar. Esse texto aqui, queridos, ele fala sobre fé, você concorda comigo? Fala muito sobre fé, mas ele fala também sobre a soberania de Deus. Quantos barcos tinham naquela praia? O texto diz que Jesus viu 2, mas os estudiosos falam de centenas de barcos que tinham naquela praia. Eles viviam da pesca, mas o texto diz que Jesus viu 2, Jesus resolveu entrar em um e conversar com um deles, e chamar entre todos aqueles alguns. Então esse texto também nos fala a respeito da soberania de Deus, da soberania de Deus. É um texto também que fala sobre o nosso chamado para sermos pescadores de homens, e é um texto que nos fala também sobre uma visão missionária, né? Diante do chamado, ele nos aponta também para uma visão missionária, quando viu que os barcos, que as redes estavam apinhadas de peixe, o barco ia virar, então você chama outros para compartilhar, né? Então há também aqui um entendimento missionário da nossa missão. Então o texto é bacana, ele fala que Jesus estava na praia, ele estava no mar da Galileia, né? No lago de Genezaré, e o texto diz que uma multidão apertava Jesus. Então ele resolve usar da natureza, né? Daquilo que a natureza poderia oferecer para falar com a multidão. Então ele vê 2 barcos, né? E ele resolve então chamar um daqueles pescadores. Outra coisa interessante, os barcos estavam vazios, e os pescadores estavam na onde? Limpando a rede, né? Estava na praia limpando a rede. Então ele chama Pedro, entra no barco de Pedro e pede para Pedro se afastar um pouco, e ali sentado no barco, o que ele faz? Ensina as multidões. Ele começa a ensinar as multidões. Quando ele acaba de ensinar as multidões, então ele acabou de ensinar as multidões, ele então agora se dirige a Pedro, e ele vai ter uma conversa então com Pedro. Então qual que é o meu objetivo nessa noite? Que nós pudéssemos olhar para esse texto e olhar para ele na perspectiva de que aqueles que estavam ali, ou uma perspectiva nossa, de que nós precisamos seguir em frente a despeito de qualquer luta e qualquer adversidade que venha sobre nós, e que nós precisamos, irmãos, ser impulsionados e a seguirmos em frente. Quando nós recebemos a ordem de Deus, que é a base de lançarmos a rede, nós possamos então seguir em frente. Então, quando nós muitas vezes ficamos paralisados, inertes, diante de adversidades, de situações que vêm sobre nós, então o desafio nessa noite
é sermos impulsionados a seguirmos em frente, a não ficarmos parados, estagnados, mas que nós vamos fazer isso, tendo como base a palavra de Deus. Tudo que está acontecendo comigo, talvez o momento que você esteja vivendo, ou que qualquer um de nós já vivemos ou ainda vamos viver, sejam momentos que parece que nós vamos ficar paralisados, parados, inertes, mas nós precisamos caminhar, e a base para que impulsione esse caminhar é a palavra de Deus. Então eu queria tirar algumas lições que, ao meu ver, são muito preciosas e que sejam bacanas aí para a sua vida, e você nessa noite seja impulsionado a caminhar pela palavra na fé, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto aqui que me chamou a atenção no texto é que a nossa vida, irmãos, né, e aí já trazendo os pontos e tentando aplicar, a nossa vida ela é feita de rotinas, né? Já percebeu? Não é assim? Nós levantamos, cada um tem sua rotina, né? Você levanta, aí você vai escovar dente, aí você faz isso, faz aquilo. Antes de sair de casa, você tem toda uma rotina. Aí você sai de casa, vai para o seu trabalho, tem toda uma rotina. Aí você volta para casa, uma rotina, né, e começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Então, Pedro, André, Tiago e João, eles eram sócios, eles eram pescadores. O texto diz que eles estavam numa rotina. Eles foram trabalhar e passaram a noite inteirinha trabalhando. E o trabalho deles era uma rotina, lançar a rede para puxar o peixe. E eles passaram a noite inteirinha fazendo isso, queridos. Mas o texto diz que eles não pegaram nada, absolutamente nada. Olhando para esses pescadores, era frustrante a pescaria deles, né? Como é que eles iam suprir aquele dia a sua família? Mas eles estavam numa rotina. Quando Jesus chegou na praia, o que eles estavam fazendo? Aquilo que fazia parte da rotina deles. Eles estavam limpando as redes. Eles estavam lá tirando aquilo que havia enganchado na rede. Só não tinha peixe que podia ser vendido, né? Mas de repente cabeça de peixe, rabo de peixe, um pedaço de peixe, né? Tudo enganchado na rede. E eles estavam lá. Então, a primeira coisa que esse texto, pelo menos para mim, me chama a atenção é que a nossa vida é feita de rotina, irmãos. A rotina faz parte da nossa vida todo dia, toda manhã, a mesma coisa, dia após dia. A rotina de ser pai, a rotina de ser mãe, a rotina de ser esposa, a rotina de ser filho, de ser estudante, de ser trabalhador, né, e de servir a Deus, de ajudar o outro, né, de pastorear a igreja, de ser pastoreado. É uma rotina, e todo dia, todos os dias nós vamos aplicar tudo e toda a nossa força para cumprir essa rotina, mesmo quando tudo dá errado, queridos, nós vamos ter que cumprir essa rotina. E essa rotina é interessante, que é o segundo ponto, porque ela é feita de coisas boas e de coisas ruins. Na nossa rotina, as coisas boas e ruins vão acontecer, não é? Tem dia que vai ter muito peixe, tem dia que não vai ter nenhum peixe. Tem dia que puxa a rede e vai estar apinhada de peixe. Tem dia que puxa a rede e não vai ter nada. Então a nossa vida é feita de dias que são mais agradáveis, tranquilos, quietos, sossegados, mas dias difíceis demais. Todos nós passamos por isso. A família da irmã Stephanie que está aqui, né? E da Daiane, né? A Stephanie não está, só a Daiane, né? Então eles passaram assim, eles estavam na rotina. Faleceu a irmã Maria, na sexta, no sábado foi sepultada.
O Rinaldo estava na rotina. Ele foi trabalhar, chegou, passou mal. E faleceu. Nós vamos ter dias difíceis, irmãos. Tem dia que nós vamos... Tudo deu certo. Tudo deu certo. Você acordou na hora certa, você fez tudo antes de sair certo, chegou no ponto na hora certa, ou pegou o carro. Não tem aquele dia que você passa assim, todos os sinais verdes, você vai assim e fala, meu Deus, mas, né? E chegou no trabalho, e teve cliente, ou o patrão te recebeu bem, e tudo deu certo, tudo. Mas tem dia, irmãos, que tudo parece que vai dar errado. Você acorda tarde, já sai atrasado, perde o ônibus, o sinal está vermelho, é trânsito, o patrão pega no pé, e não tem cliente, não tem isso, não tem aquilo, e tudo parece estar dando errado. Todos nós passamos pelas mesmas rotinas, irmãos. O nosso trabalho diário, a nossa labuta diária, as nossas decisões diárias, sejam dentro de casa, fora de casa, todos nós. E por que que nós reclamamos tanto das nossas rotinas, né? E é engraçado, quando acontece um problema assim, fora da curva, né? Aí você fala assim, puxa, mas podia voltar para a rotina, né? Eu não sei vocês, mas eu amo a rotina, né? Tudo do mesmo jeitinho é melhor, né? Se tudo desse certo todos os dias, mas não é assim, né? Não é assim. E aí está o terceiro ponto que eu queria tratar com vocês. Então, a despeito de qualquer situação, eu sempre devo estar, o quê, irmãos? Preparado, para aquilo que vier pela frente. Então, a vida é feita de rotinas, tem dias bons, dias ruins, e eu tenho que estar preparado por tudo que vier pela frente. Agora, olha bem, pensa comigo. O que eles fizeram depois de passar a noite inteira pescando, não pescaram nada? Foram fazer o quê? Limpar as redes. Quando eles estavam limpando a rede, o que eles estavam fazendo, irmãos? O que eles estavam fazendo quando estavam limpando a rede? Eles estavam preparando para lançar a rede de novo no mar, queridos. Talvez se fosse eu, falasse assim, a noite inteirinha não peguei nada, também eu vou dormir. E lança o trem para lá e vai dormir. Não. Eles foram limpar a rede e preparar para lançar a rede de novo. Irmãos, eu acho que aqui tem uma lição preciosíssima para nós, irmãos. Nós devemos estar preparados, irmãos, porque algo pode acontecer daqui a pouco. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Então, por mais difícil que seja, por mais terrível que tenha sido a sua noite, o seu dia, prepare-se. Algo pode acontecer. E nós precisamos estar preparados. E é exatamente nesse ponto que Jesus entra na história aqui, irmãos, que eu queria trazer para vocês. É exatamente nesse ponto. Quando tudo parece perdido, irmãos, eu vou ter que estar preparado para continuar. Eu vou ter que estar preparado para continuar, para seguir em frente. Para seguir em frente. E aí eu preparei alguns pontinhos aqui para a gente pensar nisso. Em primeiro lugar, por quê? Porque Jesus pode entrar no seu barco. Prepare-se, porque Jesus pode entrar no seu barco, querido. Né? No meio de todos aqueles, Jesus entrou no barco de Pedro. E quando Jesus entra no barco de Pedro, irmãos, alguma coisa ia acontecer. Segundo lugar, quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus interviu na história da vida de Pedro. Pedro era um pescador, irmãos. E mais à frente, nós vamos ver ele se tornar o grande líder da igreja, um servo de Deus, que passou por muitas situações difíceis, enquanto estava sendo preparado para liderar a igreja de Cristo Jesus.
mas que enfrentou e passou por essas dificuldades. Mas Jesus interviu na vida de Pedro, queridos. Jesus entrou no barco de Pedro e falou para ele: leva o barco para o lugar mais fundo que tem. Conduza o barco para o lugar mais fundo que tiver. Senhor, passamos a noite inteira lançando rede. Meu braço está até doendo, mas as redes estão limpas. As redes estão prontas. E se o Senhor está mandando eu ir para o lugar mais fundo, eu vou. Eu vou. E Jesus então, soberanamente, irmãos, dá uma ordem. Ele diz: a rede está pronta. A rede é sua. Lance a rede. Senhor, eu entendo de pescaria. Eu sou pescador. Esse aqui é o meu know-how, é esse. Eu só sei fazer isso. Essa é a minha profissão. Podia pensar, né? O senhor é carpinteiro. O senhor não vai entender mais de pescaria do que eu. O senhor trabalha na carpintaria, eu sou pescador. E a noite inteira não peguei nada. Mas se o senhor está mandando eu lançar a minha rede, a rede era de Pedro. Ele diz: lance a tua rede. Ele lançou a rede, queridos. Ele lançou a rede por um único motivo. Porque ele diz: eu confio em ti, Senhor. Não é com base no meu conhecimento, no que eu tenho, no que eu sou, mas a base da minha obediência é a sua palavra. Se o Senhor está me ordenando, eu lanço a rede. Eu lanço a rede. Que lições preciosas, irmãos. Que lição preciosa. Talvez o dia mais difícil da sua vida, os momentos mais complicados, seja um momento que você precisa estar mais atento àquilo que Deus vai fazer na tua vida. Talvez o momento mais difícil seja um momento que você tem que estar mais preparado ainda para aquilo que Deus vai fazer. Deus é soberano. E talvez Ele escolha esse dia para fazer algo sobrenatural, poderoso, para intervir na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa. Ele é Deus, querido. Ele é Deus. E o resultado disso aqui, irmão, foi uma pesca, meu Deus, que pesca maravilhosa. Por quê? Porque Jesus é poderoso até para juntar peixe, até para fazer os peixes virem para o mesmo lugar e todos serem agarrados pela mesma rede. Jesus é poderoso para fazer coisas extraordinárias, irmãos. Encher a rede, encher a rede, encher a rede, queridos. O milagre foi tão grandioso que o barco onde Pedro estava, ele iria afundar. Por isso que o milagre que Cristo faz é tão contagiante e poderoso, irmãos, que Ele vai derramando bênçãos sobre todos aqueles que estão próximos. Todos os seus amigos vieram, e todos eles receberam daquela pescaria maravilhosa. Que noite, que manhã, né? Que noite, a noite foi terrível, mas que manhã maravilhosa. Que pescaria extraordinária. Quem não queria estar nessa pescaria? Que intervenção poderosa. Agora, o mais interessante de tudo isso foi o impacto que essa pescaria gerou no coração de Pedro. E ela gerou duas coisas no coração dele. A primeira é que ele teve a consciência de que aquilo ali foi um milagre, queridos. Ele tinha certeza que foi um milagre. Ele diz lá: pois à vista da pesca, verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros. Ele tinha consciência de que aqueles peixes estavam ali, porque Jesus tinha colocado aqueles peixes ali. Foi um milagre, irmãos. Você está entendendo, queridos?
Você consegue ver os milagres de Deus sobre a sua vida, em todas as situações. Pedro teve consciência de que se não fosse a intervenção de Cristo, ele não pegaria os peixes. Esse foi o primeiro impacto. A consciência do milagre, de que foi intervenção divina, que foi Cristo que agiu, que foi Cristo que fez com que tudo aquilo pudesse acontecer. O segundo foi que naquele exato momento ele teve consciência de quem ele era e de quem era Jesus. O Senhor é Deus. E eu sou o quê? Pecador. Veja que diz o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tu és Deus, Tu és santo, Tu és Senhor, e eu sou um pecador. Qual que é a lição que nós tiramos, irmãos? Que nós temos que reconhecer quem somos diante de Deus, e reconhecer quem é Deus, em qualquer situação de adversidade, em qualquer momento da nossa vida, reconhecemos que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, em todas as coisas, e nos prostramos diante dos pés poderosos desse Deus. Então, irmãos, o milagre aconteceu não foi porque Pedro era bonito, não é porque tinha alguma coisa especial em Pedro. Aconteceu porque Deus soberanamente resolveu intervir na vida de Pedro, aleluia. Porque Cristo soberanamente resolveu fazer aquele milagre. Então, diante de um milagre na nossa vida, nós só temos duas coisas a fazer, irmãos. Três coisas, né? Primeiro, reconhecer o milagre. Segundo, que somos pecadores. E terceiro, que Deus é santo e santíssimo. Então, jamais diga para Deus, porque eu orei, porque eu pedi, porque eu fiz, porque... Não. Porque Deus teve misericórdia, porque Deus se compadeceu, porque eu não mereço, eu tenho que correr até da presença e da face de Deus, porque Ele é santo demais, Ele é justo demais, poderoso demais, pleno demais. Por último, nós precisamos seguir em frente em uma nova vocação, irmãos. O texto é interessante, porque o verso 10 até o verso 11 diz que Pedro deixou tudo para seguir o seu chamado. Jesus soberanamente fez um sinal para mostrar para Pedro que a partir daquele momento ele não ia mais pescar peixes, mas ele ia ser um pescador de homens. Ele ia ser o instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho e levar pessoas a Cristo Jesus. Ele ia ser a rede agora. Ele ia ser a rede. Deus ia continuar fazendo um milagre da conversão, mas quem ia lançar seria Ele. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos seguir em frente, queridos, sabendo que nós temos uma nova vocação. Você pode ser funcionário público, cabeleireiro, enfermeiro, né? Vendedor, engenheiro, advogado, médico, não sei qual a sua profissão, mas você foi vocacionado por Deus para ser pescador de homens, e você não pode esquecer disso. Eu e você não podemos esquecer disso, irmãos, que nós precisamos seguir em frente, estamos preparados para seguir em frente, sabendo que nós somos vocacionados, chamados por Deus, para sermos pescadores de homens, para podermos falar de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares. Portanto, irmãos, siga em frente, caminhe, não retroceda um passo sequer, ande, vá em frente, a despeito de qualquer tipo de problema, vá em frente, confiando
na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus nos ordena fazermos. E faça isso sabendo que você foi vocacionado. Você tem uma vocação, você tem um chamado, e todos os servos de Deus foram chamados para serem pescadores de homens. Lá onde você estiver, em qualquer lugar, você vai ter que lançar a rede. Você vai ter que lançar a rede, lançar a palavra de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, irmãos. Eu quero te convocar para você orar e pedir a Deus para nos impulsionarmos a não esquecermos da nossa vocação, a não esquecermos que nós somos pescadores, irmãos, para Deus animar e reanimar a sua igreja, para que você que está desanimado hoje, que você se reanime no Senhor, para você que está enfrentando lutas e adversidades, para que você siga em frente, a despeito de qualquer coisa, que você caminhe pela fé, na palavra de Deus. E nós somos o povo que andamos pela fé, e andamos segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero te convocar para você nos ajudar nessa caminhada, irmãos, nessa jornada. Quem está aqui hoje, sair daqui certos e convictos de que Deus está intervindo na história, Ele é o Senhor da história, Ele está no comando da história, certo que você precisa se preparar para ser um instrumento de Deus, a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer instante, Deus vai agir, e você tem que estar preparado. Limpe as redes, capacita-se, prepara-se, e seja pronto, para o momento certo, para a hora certa, em que Deus falar, lança a rede, você vai ter que lançar. Você não pode recuar, você não pode retroceder. Então, para isso, você tem que se preparar. Eu tenho sentido assim, a igreja extremamente desanimada, irmãos, extremamente desanimada, a tal ponto de, se você se deixar levar pelo olhar e pela a motivação, você é contagiado pelo desânimo. Mas nós não vamos ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que seguir em frente, irmãos, porque a obra é grande, e o Senhor tem uma obra gloriosa para fazer no meio de nós, e através de nós, e entre nós, para a glória dele. Amém? Então, eu não sei o que você está passando, não sei o que está desanimado, mas essa noite Deus te trouxe aqui para começar a partir de você. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é se preparar. E o crente prepara a primeira coisa fazendo o quê, irmãos? Vida de santidade. Eu preciso deixar algumas coisas que não agradam a Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Em nome de Jesus. Olha o tanto de banco que nós colocamos nessa igreja. Quando colocamos esse tanto de banco, o nosso sonho era que neste tempo agora, em 2023, a igreja estava lá no fundo. Era para estar lotado esses bancos. Mas nós não podemos fazer sozinhos. Então a primeira coisa é, eu vou me preparar, vou limpar a rede, vou limpar o meu coração, pedir a Deus para limpar, me fortalecer, me animar, me revigorar, me dar graça. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Em nome de Jesus. Vamos buscar Deus em santidade de vida. Clamar para Deus que Ele nos purifique, nos limpe, nos prepare, nos capacite para fazermos a boa obra do Senhor. Para Deus te reanimar, trazer vigor ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Então faça o que Deus manda fazer.